Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre aparelho ortodôntico. Vamos fazer uma viagem no tempo aí, desde a antiguidade até os dias atuais. Eu sou Magda Mercúrio. E eu sou a doutora Bárbara, sou especialista em ortodontia e diagnóstico clínico aqui da Refinat Odontologia. Pessoal, dá uma olhada nessa imagem aqui, o que nos esperava no passado aí em relação à ortodontia. Doutora, fala um pouquinho, quem viveu a realidade ali, né, mais antiga de aparelho ortodôntico, remetia ao quê? A dor, né, com certeza, a dor, processos traumáticos, né, aqui a gente consegue ver, olha, imaginem vocês ter na boca esses fios torcidos e amarrando os dentes, né, não tem como ser confortável. Era bem rudimentar ali, na verdade eram tentativas, né? Tentativas, e a gente sabe que a ortodontia, se a gente não tiver muito planejamento, às vezes em vez de eu alinhar, eu acabo indo por um caminho que não é tão agradável. Torna tudo pior, com certeza. E como que eram os aparelhos há um tempo atrás ali, a dinâmica do aparelho, como é que era? Eles eram maiores, desconfortáveis, né? Os fios não eram tão tecnológicos. Então, é aquela coisa que quase tampava o dente mesmo. Você não conseguia ver essa estrutura dentária antes. E trazendo muito desconforto para o paciente. Devia dificultar até a higienização. Com certeza. Né? E eles reclamavam de dor? Muito, reclamavam muito de dor. Justamente porque fazia uma força talvez muito descompensada. E, como as peças eram muito grandes, causava um desconforto até na língua, bochecha, machucava, sangrava, né? Eu ouvi dizer que hoje em dia tem alguns tipos de fios que até com o calor dos alimentos, o calor e o frio da boca ali, eles se movimentam. Isso, exatamente. Contrai. São altamente tecnológicos, então baseados em estudos até da NASA. Então, com o próprio calor da boca, tá? Esse fio vai movimentar o mês inteiro, trazendo ali um tratamento muito mais assertivo e às vezes mais rápido também, né? E com menos dor, né? Porque a gente vai fazendo os movimentos pouquinho ali durante o mês. Com um fio que trabalha o mês todo, não só no dia da manutenção, porque antes, no dia da manutenção, ninguém nem comia nada. Exatamente. Já ficava com dor, o dente ficava mais mole. Mais mole. Hoje não, a gente tem esse controle de forças, né? Então esse paciente continua evoluindo nesse tratamento o mês todo, trazendo um tratamento muito mais assertivo também. Falando em modelos de aparelhos, hoje em dia não é todos mais que vai aquela borrachinha também, né? Não, hoje a gente tem o sistema autoligado, onde não vai a borracha, então, ou seja, acumula menos sujeira nesse aparelho, a higienização é muito mais fácil. Eu lembro quando eu usei, gente, se você colocasse uma borrachinha branca lá pelo 5º dia, já era, né? Se você tomava uma Fanta laranja, ele ficava laranja. Você comia beterraba, ele já ficava roxo. Não mantinha a cor, não mantém mesmo. A borracha tem essa propriedade, né, que vai pigmentar com o tempo. É porosa, né? Exatamente. Além do autoligado, a gente tem os aparelhos estéticos também, desde porcelana, safira, né, que ficam muito estéticos. Hoje, a gente tem o que tá no topo, né? Que são os alinhadores invisíveis também. Né? Nós já vamos chegar lá. Para quem quer saber de alinhadores, a gente já vai chegar lá. Outra coisa que mudou, além do modelo do aparelho ali em si, né? Que a gente tem o metálico, daí tem o porcelana, o safira, o transparente, o mais branquinho, para todos os gostos. Os fios, a doutora comentou da questão dos fios também. O modo de planejamento mudou, né, doutora? Mudou, com certeza. Hoje a gente consegue, através do advento dos alinhadores, por exemplo, uma tecnologia de software que a gente consegue ter uma previsibilidade até do resultado final do sorriso desse paciente, antes mesmo de iniciar o tratamento ortodôntico. Então ele consegue ver o início e o fim do tratamento, como vai ficar, né? Então a gente saiu desse advento de dores, de algo desconfortável que causava bullying, né? Muitas vezes nas crianças, então essa resistência, e conseguiu evoluindo esses aparelhos com o decorrer do tempo. Na minha infância, gente, eu sou um pouco mais velha que a doutora, isso aqui ainda era bem comum. Hoje, não vou dizer que não se utiliza, mas se utiliza muito menos. Porque o avanço ali, né, tecnológico, desde planejamento quanto de tipos de aparelho, né, que a gente está falando de ortopedia, que é mais na infância, quando a gente precisa movimentar a parte óssea, né, do sorriso, então se utilizava mais. Hoje em dia a gente tem aparelhos que a tecnologia permite que eles fossem mais discretos, né, doutora? Com certeza, e com o advento dos estudos, também por literatura, hoje a criança não precisa mais ficar 24 horas com esse aparelho em boca, então a gente consegue reduzir ali tempo de escola. A ortopedia é muito importante, né, evita que uma criança vira um adulto que vai precisar fazer uma cirurgia um pouco mais complexa. Então a intervenção precoce, ela é muito bem-vinda, né? Mas a gente consegue trabalhar no sentido de não causar bullying também para essa criança. O bem-estar social dessa criança, né? Às vezes usa em casa, ali, vai para a escola, dá para tirar. E a gente mantém um resultado, às vezes, até superior
né, certeza. com as tecnologias que a gente tinha no passado. Com certeza é uma preocupação. Aqui a gente falou então das borrachinhas coloridas, né, que na minha época a gente era moda. Hoje em dia ninguém mais quer usar, né? Hoje em dia tá feio. Mas na minha época era moda, todo mundo queria colocar. Então hoje a gente tem opções aí mais discretas. Exato. Muitas vezes até pro adulto, né? O adulto acho que prefere outros tipos de aparelho. Com certeza. Prioridade para adulto, a maioria dos pacientes que eu atendo hoje vem buscando conforto, praticidade, né? Estética fundamental. Nós trabalhamos com atendimento a pessoas, né? E nós temos muitos pacientes que trabalham assim dessa forma. Então eles não querem ter esse metal ali aparecendo. Uma assim, machucando. né? Outra, todo mundo percebendo que ele tá fazendo tratamento ortodôntico. Isso não é só pra adulto, não. Os adolescentes já também não querem mais. Já não quer mais. Os adolescentes já estão procurando o mais discreto, aquela solução mais moderna. Então hoje o que na minha época moda era isso, a moda agora é o alinhador, né? O mais confortável. Mas vamos falar um pouquinho então sobre a era digital da ortodontia, né? Essa era que nós estamos, que a Refinat está. Antigamente as moldagens eram com a massinha. Exatamente, com aquele alginato que ia lá na garganta, causava um desconforto danado pro paciente. Eu tinha ânsia de vômito, não sei você. Eu queria engolir aqui. Mas a gente viveu isso, né? Não tem como não falar, porque era o jeito que dava pra fazer o planejamento, Exato. né, doutora? Que daí moldava, vazava ali com gesso, nós tínhamos modelinhos. Eu levei meu modelinho pra casa quando eu terminei meu tratamento ortodôntico, ficou guardado lá um tempão. Do como era, como ficou e tal. Hoje em dia não precisa mais. Antigamente era feita as medições nesses modelos de gesso, por isso que era importante antes do tratamento. E hoje a gente já não precisa mais. A gente consegue fazer uma avaliação por toda a documentação, seja para aparelho fixo, ou seja, no alinhador a gente consegue realizar essas medições em software. Então, muito mais prático. Aqui na clínica a gente tem um scanner, né? Então, se precisar fazer o planejamento digital, né, através desse software que a gente tem, faz o escaneamento, é mais confortável, né? Pode fazer quantos precisar ali durante, porque não é só no início do tratamento. Se você quiser ver a evolução do caso, escaneia. Já mostra na hora, chegou, não onde a gente gostaria nesse momento. Os próprios, a gente chama de softwares, né? Mas é como se fosse uma IA. Ela já demonstra ali exatamente a posição do teu dente e que tipo de placa tem que ser feito para chegar naquele objetivo. E questão de 5 minutos, né, doutora? Faz um escaneamento muito rápido. O paciente consegue ver os dentes em tela, doutora? Consegue ver na hora, inclusive, né? A gente já fica pronto, ele já consegue ver como está a mordida dele, né? Então é uma tecnologia. Tudo em 3D. Que momento a gente conseguiria imaginar isso, parece, né? Tudo em 3D. Parece um filme, né, de realidade virtual, e na verdade é a realidade virtual na odontologia. E ele aprova também prova. Como é que vai ficar. Ele vê como é que vai ficar e diz, doutora, é isso mesmo que eu quero. Exatamente. A gente consegue trazer esse paciente para mostrar como são as movimentações. Inclusive, muitos casos da ortodontia precisam passar por uma fase estética lá na finalização, né? Facetas, porcelanas. Então, ali a gente consegue também já dar essa previsibilidade pro paciente, para ele entender, olha quanto vai movimentar, o ajuste que a gente vai fazer. Então, ele aprova tudo isso, passa tudo isso para ele, porque ele consegue ter mais segurança para tomar essa decisão. Já deixa o espaço certinho, de onde vai a lente, de onde vai o implante. Exatamente. Então, ele já consegue visualizar isso. E essa revolução ali tem agradado muito os pacientes, né, doutora? Porque hoje parece que a gente quase não percebe. Antigamente todo mundo usava aparelho, hoje a gente quase não percebe que tem tanta gente usando aparelho. Acho que justamente por causa do alinhador, né? Doutor Fernando tá usando alinhador, doutora Vitória tá usando alinhador. Então você vê eles assim, grava live, faz vídeo no dia a dia, ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso aí. Além da estética, a praticidade pra comer. Com certeza, né? Não tem restrição alimentar com alinhador. Tira, né? come. Você pode tirar maçã do amor agora, né? Uma pipoquinha para assistir os jogos da Copa. Então não tem essas restrições alimentares que muitas vezes o bracket acaba tendo, né? Então o paciente tira, consegue higienizar, passar um fio dental com tranquilidade, rápido. Escovação é maravilhosa. Então tem todas essas praticidades que um adulto, um adolescente tem buscado. Eu acho que até o dentista gostou mais, gente. Porque aquele negócio de cai bracket, de escola bracket, o paciente não pode morder isso, não pode morder aquilo. Não, e acabava machucando a boca, né? Então hoje não tem mais esse desconforto de o dentista virava o guardião ali daquele aparelho, não morde isso, não morde aquilo, né? Mas coisas que não dá nem pra imaginar se fosse algumas décadas atrás, em relação a tudo que o alinhador proporcionou, né?
E doutora, me fala para onde a ortodontia está caminhando hoje? A ortodontia tem caminhado cada vez mais para esse fluxo digital, para essa tecnologia, para esse conforto, né? Porque é algo que é muito importante, é algo que a gente tem buscado, que é essa liberdade, né? Liberdade e conforto, que eu acredito que são os pontos primordiais. Então, através desse fluxo digital, a gente consegue trazer essa segurança para o paciente. Aparelhos cada vez mais tecnológicos, Cada vez mais, né? Porque a própria confecção das placas, ela tem uma tecnologia ali nela, né? Tem uma Desde angulação, material. As fibras que são feitas, tá? Então é tudo montado individualizado, extremamente personalizado também, que isso é um ponto muito, muito importante a ressaltar. E você diria que o alinhador ainda é um aparelho que tá começando? Como é que tá a casuística disso? Tá confiável? Dá para confiar que aquelas plaquinhas vai alinhar mesmo? Com certeza dá para confiar. A gente tem aí alinhadores que estão desde 95, né, no mercado. Então é um avanço tecnológico. Inclusive alguns conseguem monitorar até o uso do paciente em boca, né? Então a gente consegue trazer esse cuidado muito maior. E outro fato que é importante, a gente acabou não citando, é que o paciente não precisa estar todos os meses, muitas vezes, vindo na consulta. Então, Vai viaja muito, né? Trabalha fora. Isso traz uma segurança, uma praticidade que ele mesmo consegue fazer a troca desses alinhadores. Claro, nada tira o acompanhamento do ortodontista, mas consegue trazer uma flexibilidade maior aí para esse paciente, né? Certo. Mais liberdade, menos adivinhação, mais planejamento. Planejamento. Legal. Agora vamos falar de alguns mitos e verdades. Vou fazer uma pergunta rápida, doutora. Mito ou verdade? O aparelho é coisa de adolescente? Não, o aparelho não é coisa de adolescente. Criança, adolescente, adulto não tem idade para tratar. Idoso também pode tratar? Idoso também pode tratar. E como eu sei se eu posso fazer tratamento ortodôntico, por exemplo? Porque eu sei que tem pessoas que não podem fazer tratamento ortodôntico, né? Me fala um pouquinho. É muito importante toda a documentação ortodôntica, a gente tem que avaliar nível ósseo, né? Porque tem que ter estrutura de sustentação e tem que ter dente em boca. Tendo dente em boca, tendo osso e gengiva saudável, qualquer Isso paciente... aqui o nosso raio-x mostra. Nosso raio-x mostra, nossa tomografia mostra, né? Porque muitas vezes o raio-x em si ele não vai dar essa visualização. A gente consegue fazer medições através da tomografia, então é extremamente importante. E não sei se vocês sabem, mas a gente tem o tomógrafo aqui dentro da clínica, né? Então hoje a gente não tem mais aquele negócio, ela faz a pasta ortodôntica lá, daí volta aqui, daí eu vou avaliar. Não, é feito tudo aqui, né? Inclusive a doutora que faz os diagnósticos aqui na clínica, ela é a especialista em ortodontia, então isso ajuda demais nos planejamentos e a praticidade de ser feito tudo aqui na clínica, né? Segundo mito ou verdade, depois de adulto não adianta mais colocar aparelho? Adianta. E temos muitos pacientes adultos, inclusive, porque tem muitos pacientes, por exemplo, que ficaram 10 anos com aparelho ortodôntico, não resolvia, e hoje veio pra gente tratar ainda na fase adulta. Então, verdade, gente. Quantas pessoas, eu fiquei mais de 10 anos tratando, não quero mais saber disso, né? Então, hoje em dia nem dá pra considerar que o Invisalign é um aparelho, porque ele muda totalmente o cenário ali do que a gente entendia de ortodontia no passado. Exato. Né? Então, quem precisa é uma solução que é muito agradável. Mas e você, tem mais alguma dúvida que não foi respondida aqui sobre odontologia e ortodontia, né? Evolução aí dos tratamentos. Se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de aparelho, se quer saber idade ideal para colocar aparelho, né? O tipo de aparelho para cada caso. A gente sabe que tem criança que a partir de 4 anos já tem que usar aparelho, né? Isso, ali 4, 5 anos o acompanhamento é extremamente importante, porque a gente consegue interceptar algumas malformações e posicionamentos dentários e até ósseos, principalmente. Se tem alguma coisa que te incomoda no seu sorriso, comenta aqui, chama a gente, tira suas dúvidas, né? Porque a gente tá aqui à disposição. Esse foi mais uma edição da nossa live aí sobre ortodontia. Quero deixar para você um abraço e até a próxima. Um abraço, até mais.